Tchau, Amit! Eu sou a Lid. Eu sou a O. E hoje a gente veio falar sobre um tema muito polêmico, que é sobre o caso Baby Squillo versus a série da Netflix Baby. Essa série foi lançada no final de 2018, em novembro de 2018, e já conta aí com 3 temporadas e foi finalizada. A terceira temporada saiu agora recentemente em 2020. Baby Squillo, que foi o nome dado para o caso, quer dizer bebê acompanhante. O caso deu início em 2014, que é, né, esse caso. São 2 meninas, o nome dado pela imprensa para elas foi Agnes e Angela. Essas 2 meninas são menores de idade, elas tinham 14 e 16 anos. Elas eram, assim, faziam parte da população mais nobre. Elas faziam parte da alta sociedade de Roma, no bairro mais luxuoso, que se chama Parioli. 1 ou 2 anos antes, elas decidem começar a se prostituir, buscando uma independência, sei lá o que elas queriam. Gente, elas tinham por volta de 12 e 14 anos. E mesmo os pais sendo bens de vida, assim, elas queriam a independência delas. Então elas começaram a se prostituir. A mãe de uma delas, da Angela no caso, começa a suspeitar, achar bem estranho, porque a filha começa a trazer roupas de luxo, das marcas mais famosas, e isso começa a chamar muita atenção da mãe, porque elas não tinham dinheiro pra isso, ela não dava dinheiro pra isso, e enfim, ela não trabalhava, né? Ela não trabalhava, não tinha como. A menina só estudava, então, não tinha como ela tá tendo todos esses adereços, né? Uhum. Então ela começa a suspeitar e achar que ela poderia ter sido envolvida em algo e estar sendo usada como uma escrava sexual. Uma escrava sexual, faltou a palavra. Bom, então elas acharam aí esse meio fácil para ganhar esse dinheiro. Elas faziam entre 500 e 600 euros por dia e 300 euros por performance. E assim, por que esse caso ficou, né, se torna tão grande, tão conhecido? Porque além de ser menores de idade se prostituindo, também envolveu nomes muito famosos e conhecidos ali na Itália, em Roma, principalmente, como políticos, policiais, empresários. E o único nome que foi divulgado, né, como a O falou, já eram nomes fictícios das meninas, para não expor a identidade delas, né, sempre foi, ninguém sabe quem são elas. Mas o único nome divulgado mesmo, que no caso era casado com a Alessandra Mussolini, a neta do ditador fascista, o Mauro Floriani. Fazendo um paralelo com a série também retrata, né, tem essas 2 protagonistas, lembrando que nesse caso, não eram só essas 2, mas elas são as figuras principais, tá? Tinham outras meninas. Tinham outras meninas menores, enfim, envolvidas também. Então, na série a gente tem a Ludovica e a Chiara. A Chiara seria como se fosse a Angela, que, né, assim, dá pra você entender pela situação, porque familiar, né? Exatamente, situação familiar. Então ela tinha ali na série, tá lembrando na série essas informações a gente obteve pela série, a gente não pode comprovar que é verdade, porque não se sabe mesmo, assim, realmente tudo. Mas então na série... Até porque em questão de notícia tem muita pouca coisa. Muita pouca informação. Muita pouca informação. Tem pouca informação até pelo fato delas serem menores, né? Então ali a gente tem a Chiara, que ela tem uma vida perfeita. Ela tem os pais estão juntos, supostamente, mas o pai trai, né? Uma vida de aparência. Spoiler, tá, gente? Né? É uma vida de aparência, mas spoilers. Então ali ela sabe que o casamento dos pais não tá indo bem, mas ela é rica, ela não tem do que reclamar, ela é certinha, estudiosa, tem a vida perfeita e não falta nada pra ela. E do outro lado, a gente tem a Ludovica, que já tem uma família, assim, desestruturada. Os pais são recém-divorciados. Então, a mãe é meio problemática. A Ludovica não quer saber de nada, tá ali meio perdida também. O único dinheiro ali que tem na casa delas é o dinheiro que a Ludovica recebe, né, do pai, né? A mãe dela é muito problemática, gasta esse dinheiro, assim, com ela, não se importa com a Ludovica. Ali na série, ela tem
tem vários homens ali, vários meninos, ela gasta esse dinheiro com ela eles. acaba, tipo, deixando de pagar, às vezes, a escola da filha pra poder estar E faz a filha pedir mais dinheiro pro pai, é assim, bem complicado. Lembrando, assim, que a mãe da Agnes estava passando por dificuldade pela questão do divórcio e tal, a Agnes começa a ajudar a mãe dela financeiramente através deste meio. E a mãe dela descobre e começa a incentivá-la a continuar. E ela, inclusive, Meio que obriga ela a continuar. Os celulares delas foram grampeados. Então ela falava assim, mãe, ela reclamava, né, que não tava tendo tempo pra trabalhar, estudar, ir pra escola, que ela precisava estudar, que ela tava cansada, que ela tava se sentindo mal, que ela tava passando mal, inclusive, num dia. E a mãe dela falou que não, que ela tinha que fazer isso, que senão quem que ia pagar as contas daquela semana, e que ela tinha que conciliar, ela tinha que começar a estudar antes do trabalho, ou depois do... Gente... Tipo assim... Tentando achar uma solução. Exato. E dando ali, sendo conivente com aquilo. E eles relatam também que mesmo pós a bomba toda ter estourado, elas continuam mantendo alguns contatos pelo comodismo que elas tinham tomado, né? Pela Viraram facilidade, viciadas naquilo. por dinheiro. Exato. Foi basicamente isso. Então aí, né, o caso foi encerrado, foi descoberto tudo e tal. A mãe dela, a mãe da Agnes, né, foi presa e foi sentenciada a 6 anos. Ela foi presa, né, pela exploração infantil e negligência. As meninas foram para uma proteção de testemunha para serem tratadas na questão psicológica do trauma que elas estavam passando, que elas passaram no caso, e também para tratar a questão da dependência do dinheiro obsessivo, assim. O líder da rede de prostituição, ele tinha 30 anos. Isso é muito pesado. E ele foi condenado a 10 anos, supostamente, de prisão. E lembra que a gente comentou que o único nome divulgado era do Mauro Floriani? Ele também, né, foi ali interrogado. Ele se declarou culpado, alegando que realmente ele estava errado ali perante a justiça, né, falando. Ele pegou 1 ano de prisão e ele teve que pagar, no caso, no fim, assim, das contas, ele teve que pagar uma taxa de 1.200 euros. Pra ser meio que... pra ser meio que... exato. E ele alegou, inclusive, assim, na maior cara de pau, que ele não sabia que as meninas... Para. Porque ele teve um envolvimento, assim, muito maior com uma delas, né? Mas ele alegou que ele não sabia que ela era menor de idade. Gente, sendo que a menina tinha, assim, 13, 14 anos. Não faz sentido. A mais nova tinha 12. E a gente não sabe qual que é qual, entendeu? Bom, então agora a gente decidiu, né, fazer meio que uma análise. Mas na verdade não é uma análise, é mais, assim, o nosso posicionamento, opinião, perante essa história toda aí. A gente já assistiu a série, né? A gente tá finalizando a série, na verdade. E pra falar bem a verdade, quando eu comecei a assistir a série, eu não sabia que era um caso real. E eu não comecei a assistir a série porque eu achava que não era nada real. E eu falei, cara, que série é essa? E aí depois que eu descobri, eu comecei a ver e eu fiquei assim... eu também, realmente, me assustou muito. Só que na série, eles realmente, assim, tratam, fazem... Os dados que a gente tem, né, de informação aí na internet, enfim, eles pegaram e construíram realmente em cima desses dados. Porém, na nossa opinião, assim, eles alegam que é pra manter o espectador ali, né? Eles têm que realmente, assim, incrementar a história, vamos dizer assim. Só que na série é muito retratado. A gente mesmo teve essa percepção antes, porque a gente não sabia as idades, enfim. A percepção que elas eram mais velhas, né? Parece muito no início, tipo, pra você sacar que elas estão na dirigem. escola. Tipo, a ideia que passa é muito de, tipo assim, naturalidade, eu acho, né? Às vezes você até acha que elas estão um pouco, meio se sentindo mal. Só que passa com muita naturalidade, né? Isso que eu fiquei, tipo, indignada. Assim, alguns spoilers, tá, galera? É que eu me assustei um pouco com a série, pra falar bem a verdade, antes de saber que ela era um caso real. Porque é exatamente isso que a O... E eu sabendo que é um caso real, fiquei mais assustada ainda com como eles lidaram, né? Hoje em dia, às vezes as pessoas tentam, porque a gente sabe que hoje em dia tem muito assunto aí que realmente deve ser divulgado e a gente tem que prestar atenção. Mas a forma como alguns meios abordam esses temas, né? Inclusive, entrando nesse contexto, aquela outra série também, 13 Reasons Why, que também foi abordar um tema muito polêmico e foi super criticada. Essa nossa percepção, que a gente não assistiu juntas, a gente não sabia que a gente ia falar aqui no canal, nada. Inclusive a gente tá discutindo hoje. Hoje, porque, cara, como que você a gente quer vai falar abordar disso? Porque eu
como que a gente vai falar e como que a gente, assim, vai analisar isso? A gente vai ficar só contar o caso e acabou? Só que a gente decidiu vir aqui falar pra vocês que realmente eu me assustei, porque, que nem a U falou sobre essa questão da normalidade. Às vezes elas estão ali com um pouco de medo e de repente na cena seguinte elas estão assim nadando no dinheiro, numa banheira, comprando um monte de itens luxuosos, assim, a forma como foi abordada e tratada. Eu não sei se a ideia foi passar, tipo assim, aquele mix de sensação, sei lá, tipo, ai, mas não justifica, não entendeu? Justifica, inclusive na terceira temporada. Eu não cheguei lá, mas principalmente pelo caso, assim, cara, se trata de prostituição infantil. E é um caso que eu acredito que tem que ser falado sim, porque, tipo, principalmente aqui no Brasil eu vejo que é muito abafado, é muito, tipo assim, como se ninguém soubesse de nada e às vezes pode estar acontecendo debaixo do teu nariz e você nem tá se ligando nas coisas. Eu acho que é um assunto que tem que ser abordado sim Sim, com tipo certeza. Assim, trazendo a conscientização, mas tipo, não assim, a forma não trazendo a normalidade da situação. Eu acho que a palavra é romantização da situação. Sim. Como a gente faz com diversos assuntos aí polêmicos, sabe? Como a depressão, como relacionamento abusivo, qualquer outras coisas assim nesse sentido. Como as pessoas, às vezes, pegam aquilo e transformam numa outra coisa. E agem como se fosse, tipo, cara, super normal. Super normal e super tranquilo. E então, na real não tá, né? Porque assim, isso eu fico com medo de onde isso pode chegar. Sim, total. Porque, tipo, se hoje, através, tipo, de televisão, de filmes, tá passando esse tipo de coisa, pra mim tá formando crianças, com certeza. Jovens, adolescentes, e quanto mais isso é passado dessa forma, de fato as pessoas começam a enxergar como se não tivesse problema. Bom, então, basicamente a gente quis trazer pra vocês, pra entender, inclusive no post de amanhã lá no Instagram, pra quem não segue a gente ainda vai estar aqui embaixo, segue a gente lá que a gente posta bastante coisa lá. No post de amanhã a gente vai deixar ali essa recomendação, mas não é uma recomendação como se fosse uma recomendação tipo, assiste ao máximo, exato. Entendeu? É mais pra vocês conseguirem entender aí o que a gente tá falando, então a gente vai deixar lá também. Inclusive, a gente vai deixar lá então essa recomendação dessa série, Baby, de um documentário também sobre caso criminal e de um filme. Que essa recomendação, né, é mais pelo conhecimento do caso, das coisas que estão acontecendo, e não porque... É uma série ótima, assista, é uma série uma produção boa, perfeita. Tipo, inclusive, eu repensei várias vezes enquanto eu assistia, tipo, cara... Eu já pensei altas vezes em parar de assistir a série, pra falar bem a verdade, antes de saber que ela era real. E aí, quando eu fiquei sabendo... Eu soube que ela é real. Viu, gente? Essas coisas não são combinadas. Então, são duas percepções muito... assim, de uma forma que foram criadas diferente, mas a percepção foi a mesma, sabe? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês entendam, né? O porquê que a gente trouxe, porquê que a gente também ali veio falar sobre a nossa opinião, sobre o nosso posicionamento quanto a isso. Era um caso que não dava, assim, pra não falar, né? Só contar a história e acabou, entendeu? Bom, gente, então é isso. Conta aqui pra gente depois o que vocês acharem, se vocês assistirem, se vocês já sabiam dessa história, que foi um dos maiores, assim, uma das maiores bombas, assim, de Roma. Sim. E é muito recente, né? Querendo ou não, são 6 anos só. Bem recente. E é isso, gente. Arrivederci.